Paz e graça a todos. Sejam bem-vindos em mais uma edição do programa. Confira a palavra de Deus em vídeo. No programa de hoje você verá a ministração com a pastora Zelma. Culto gravado ao vivo na Igreja Evangélica em São José dos Campos, Estado de São Paulo, Brasil. E o tema base é: Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, verso 14. Não é inscrito ainda? Inscreva-se grátis no canal para ficar por dentro do nosso conteúdo. E claro, deixa o like porque assim nosso conteúdo alcança mais pessoas. Que Deus possa falar nos corações. Lembrando que esse conteúdo foi gravado dia 26 de fevereiro de 2026. Com vocês, pastora Zelma. Cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus, vamos dar um amém mais bonito para Jesus, amém? Amém. Amém, glória a Deus, né? Estamos aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, grande é a responsabilidade diante do nosso Deus e diante da igreja do Senhor, que é a noiva, né? Sim. Eu quero agradecer o pastor Abel por ter convidado. Eu falei para ele, gente, eu não sou aquela pregadora. Eu falei para o pastor, eu prego lá na minha igreja, eu prego até no YouTube. A gente tem o canal, a gente tem live, a live da família Moura, a gente dá uma palavra. Amém. Mas eu falei para ele, já que é para Deus, eu aceito. Aleluia. Para fazer, porque hoje foi falado aqui, o galardão será segundo o quê? As obras de cada um. Se não fizer a obra de Deus, não tem galardão. É verdade. Então nós temos que fazer a obra do Senhor e também porque o Senhor Jesus merece o nosso melhor. Ele merece que nós façamos melhor para Ele, não é verdade? Então é isso. Então por causa disso é que eu estou aqui. Porque eu quero obedecer ao meu Jesus e porque eu também estimo muito pastor Abel, pastora Margarete, né? Eu estimo bastante eles de coração. Então não quis dizer que não vim. Estou aqui e Deus há de falar com a sua igreja. Eu sei que já tiveram várias quintas-feiras, né? Foram 4, 3 antes de mim, né? E que Deus certamente já falou muito ao coração dos irmãos. Mas eu creio que Deus ainda tem mais para a igreja hoje. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Deus vivo. Então, Glória. glórias a Deus, né? Palavra de Deus, né? O tema escolhido está em Efésios, no capítulo 3, e o versículo de número 14. E diz a palavra do Senhor: Por causa disso eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então a igreja pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Sente aí orando para que Deus venha me usar nesta noite conforme a vontade dele, amém? Glória a Deus, aleluia, né? Amém. Então, a gente meditando aqui na palavra do Senhor, nós vemos aqui que foi o apóstolo Paulo falando aqui aos Efésios, e a gente lendo o capítulo anterior aqui, capítulo 2 também, nós vemos aqui o que aconteceu. É que os Efésios, eles eram gentios. E a igreja já sabe que os Efésios, eles tinham ali, em Éfeso existia a Diana dos Efésios, que era uma deusa muito adorada, aquela Diana. Era uma estátua muito feia. Olha aí. É uma estátua de uma mulher muito feia, com vários seios, uma mulher muito feia. E ela simbolizava a fertilidade. Olha aí. E os cultos a essa Diana era com orgia, com muita bebedeira, com muita prostituição para se adorar essa deusa Diana. E olha onde estavam esses gentios, em Éfeso. E esses gentios, eles eram convertidos, eles não eram judeus, né? Eles não eram judeus. Eles tinham vindo desse paganismo, eles tinham vindo dessa adoração. Certamente que todos eles tinham sido adoradores de Diana.
visto que ela era muito conhecida naquela região, muito respeitada naquela região, e por causa disso esse povo então veio desse paganismo. E o apóstolo Paulo, ele falou aqui sobre a sua chamada, aqui no capítulo de número 3, ele falou que ele teve uma revelação de Deus. Isso está no capítulo 3, no mesmo que nós lemos aqui, e no versículo de número 3, ó. Como me foi dado esse mistério, manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Ele escreveu também no primeiro versículo, ele falou assim, ó. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Olha aí. Ele estava preso, nessa época que ele estava numa cadeia, e ele estava escrevendo essa carta, contando que ele recebeu uma revelação do Senhor, para que ele agregasse esses gentios no corpo de Cristo, para que ele ensinasse esses gentios, para que eles não voltassem mais para as suas prostituições, para as suas adorações pagãs. Então esse povo, ele tinha muito cuidado, muito zelo com esse povo, porque ele sabia de onde esse povo tinha saído. Quem sabe nós aqui também, de onde saímos? Alguns saiu da idolatria, outros saiu da feitiçaria, outros saiu do ateísmo, alguns nem acreditavam em Deus. Então, do mesmo modo, esse povo, eles precisavam de alguém que tivesse com os joelhos dobrados, Sadonai de Cantaramasuriandas, como ele falou, por essa causa, me põe de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que causa? E qual era a causa? Era os gentios, que ele tinha muito cuidado com eles, que agora não podiam mais ser chamados de gentios. Agora eles faziam parte da igreja do Senhor. Eles faziam parte dessa igreja, louvado é o nome do Senhor. E Paulo falou também que ele compreendeu o mistério de Cristo. Por quê? Porque Paulo, ele era um fariseu, ele era zeloso pela lei, e eles não aceitavam pessoas incircuncisas no meio da igreja, de maneira nenhuma. Nenhum incircunciso eles iriam aceitar no meio da igreja. Então Paulo, ele era zeloso pela lei, fariseu, duro, como vocês sabem, era um homem muito duro. Não tinha piedade de arrastar homens e mulheres. Quando ele sabia que eram cristãos, ele arrastava homens e mulheres. Quem sabe juntava as mulheres pelo cabelo, e saía arrastando, porque ele era totalmente zeloso da lei. Ele não queria que introduzisse nenhum gentio no meio da igreja, e ele não aceitava, então, que os efésios ou que qualquer outro quisesse fazer parte da igreja do Senhor. Mas nós sabemos o que Deus fez com Paulo. Quando o homem é muito duro, quando uma mulher é muito dura, muitas vezes Deus também é duro com ele. E Deus então fez com que ele caísse do cavalo, e caiu cego, e ficou 3 dias sem comer. E até que Ananias orou por ele, para que se abrissem os seus olhos. E aí ele tinha ficado 3 dias em jejum, porque Deus tinha algo grande com aquele homem duro. Então muitas vezes Deus, quanto mais duro é o homem, mais Deus tem que trabalhar duro com ele também. E Deus trabalhou duro com Paulo. E depois ele compreendeu a revelação de Deus para a vida dele. Por isso ele foi chamado o apóstolo dos gentios, porque Deus tinha um negócio com ele, justamente com aqueles que ele não aceitava. Olha só, não parece uma ironia? Ele não aceitava gentios, incircuncisos na igreja, mas Deus tinha um negócio com ele, justamente com esse povo, justamente com essa gente, e também com alguns reis, que nós sabemos que Deus também tratou usando Paulo. Então nós vemos aqui, ele estava preocupado com esse povo, ele compreendeu a chamada de Deus para a vida dele, que era para ajudar esse povo. Ele estava na prisão, provavelmente em Roma, ele estava preso. E ele escreveu essa carta e tinha lá um portador.
provavelmente o cooperador Tíquico, que era o que levava as cartas. E ele mandou essa carta para que o povo soubesse que eles faziam parte da igreja do Senhor, Adonai Decantaramasturianda. Capítulo 2 de Efésios, e o versículo 13 e 14 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Olha o que ele diz. Eles estavam longe, adorando a Diana dos Efésios. Mas agora, pelo sangue de Cristo, eles estavam perto. Louvado é o nome do Senhor. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, Ele fez um só. De ambos os povos Ele fez um. Derribando o que? A parede da separação que estava no meio. Então existe muitas vezes uma parede de separação, impedindo que alguém chegue até Cristo. E cabe a nós que somos chamados, como o apóstolo Paulo foi, para esclarecer a mente das pessoas. Muitas vezes vem uma pessoa diferente, esquisita aí, e as pessoas olham para ela com desprezo e dizem: aqui nessa igreja não vai dar certo essa pessoa. Porque essa pessoa é assim, assado, não vai dar certo. Não, acolha, abrace, porque Deus tem um negócio com aquele que muitas vezes é desprezado, aquele que muitas vezes você diz: esse aí não tem mais jeito, esse ou essa não dá mais. Já orei, já clamei, já pedi, para esse aí não tem jeito. Mas Deus tem um negócio com esse aí, viu? Porque assim como Ele fez com o apóstolo Paulo, que era durão, Deus salvou e trouxe ele e fez dele um pregoeiro da verdade. E aquilo que ele fez com as pessoas, ele perseguia, agora ele era perseguido. Agora ele estava preso por causa do quê? Do mesmo evangelho que ele perseguiu. Agora ele estava na cadeia. E agora ele entendia o que é ser chamado por Deus para uma obra. E ele sofreu, mas esse sofrimento de Paulo não foi em vão. Serviu de sementeira. Paulo doou-se a Cristo até a morte. Nós sabemos que ele foi morto, né? Ele doou a sua vida, porque ele tinha sido um grande perseguidor, mas ele amava esse povo. O versículo de número 14 aqui do capítulo 2 diz assim: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então Deus acabou com aquela inimizade entre judeus e gentios. Agora um só povo, uma só igreja. Louvado é o nome do Senhor. Adorado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no versículo de número 19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus. Olha que privilégio. Olha o que ele estava dizendo para aquele povo de Éfeso. Ele falou: agora vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais peregrinos, mas vocês agora são concidadãos do céu. Ou seja, ele também era cidadão e eles eram concidadãos do céu. Isso é maravilhoso, não é? Então este aqui é o contexto, né? Aqui a parte anterior ao capítulo 3. E por isso que ele disse: por esta causa, que causa? Por causa de Deus ter feito deles um só povo agora, derrubou a parede da separação que tinha, né? A parede da separação dizia que só circuncidados, que somente judeus, que somente aqueles de sangue judeu podia fazer parte ali do templo, do culto, da adoração. Agora não. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, o que aconteceu com o véu? Quem sabe? O que aconteceu com o véu do templo? Rasgou de cima a embaixo. Adonai Decantaramasturianda, para mostrar que não tinha mais separação. O sangue de Jesus tem poder para juntar os povos e fazer deles um só povo. Nós, o povo lá do Japão, o povo lá da África, o povo lá da Argentina, do México, todos os povos
tenham sido adoradores de quem eles quisessem, mas quando eles recebem Jesus como Salvador, é um só povo. Louvado é o nome do Senhor. Então é por causa disso que Paulo dobrou o seu joelho e disse: por esta causa, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele tinha cuidado com a igreja do Senhor. Mesmo ele estando preso, muitas vezes prende o homem para que ele não fale mais, tentam fechar a nossa boca, tentam nos calar, mas a cadeia não calou a boca de Paulo. Ele estava preso, mas a sua mão estava escrevendo. Ele estava preso, mas o seu joelho estava dobrado. Ele estava preso, mas ele estava clamando a Deus em favor do povo de Éfeso, dos Efésios, né? Então, dessa mesma maneira, irmão, não deixe que Satanás feche a sua boca. Não deixe que ele trave o seu joelho. Dobra o joelho, ora, clama, busca o Senhor. Não só em favor dos seus, mas em favor da igreja do Senhor. Em favor do pastor da igreja. Em favor da esposa do irmão. Em favor de todos os obreiros. Em favor de toda a casa dos irmãos e daqueles que vocês amam, que estão lá fora. E também tem uma coisa, muitas das vezes, irmão, por você não se dar bem com alguém, ou alguém não se dar bem com você, você perde a sua bênção. Porque Deus diz assim, que antes de você entregar no altar a sua oferta, vai, reconcilia com aquele que te ofendeu. Não é aquele que você ofendeu, porque aquele que você ofendeu, você já tem mais do que a obrigação de ir lá acertar com ele. Mas é aquele que te ofendeu. Então vai, reconcilia com ele, fala: irmão, amigo, eu não quero viver em contenda com você, eu quero viver em paz com você, eu quero ir para o céu, eu quero que você vá também, então vamos fazer as pazes, e você vai ver que Deus vai receber a sua oferta. Aleluia. O Espírito Santo sabe, né? Porque tudo tem uma direção certa, e o Espírito Santo me levou a falar isso aqui. Se você tem alguém que está magoando o seu coração, está doendo, quando você pensa nessa pessoa, dá uma fisgada no coração, é com essa pessoa que você vai acertar, para que o seu louvor possa subir, para que a sua oferta seja aceita, você precisa acertar com esta pessoa. Porque às vezes a pessoa nem está se preocupando com você, mas o Espírito Santo está se preocupando com você. Porque ele não quer que você tenha nenhum tipo de raiz de amargura contra ninguém. Então acerta e depois oferece no altar a sua oferta. Louvado é o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Ora, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Vamos ver o currículo de Paulo. Filipenses, capítulo de número 3, está logo aí em frente de Efésios. Filipenses, capítulo 3, e o versículo é o do 5 ao 7. Se você acha que você tem um bom currículo dentro da igreja do Senhor, vamos ver o currículo de Paulo. Aqui diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Olha, vou ler de novo o versículo 7. Mas o que para mim, isso é Paulo dizendo, mas o que para mim era ganho. Ele achava que todo esse seu currículo aqui era excelente, não precisava mais nada. Mas ele diz: mas para o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo Jesus. Tudo aquilo que nós achamos que somos. Ah, porque eu canto muito bem, porque eu toco muito bem, porque eu prego muito bem, porque eu faço tudo muito bem. A igreja não vai sem mim. Se não for por minha causa, vai fazer falta. Se eu não vier, como que vai ser? Se você não vier, Deus salva qualquer uma lá na rua, ou qualquer um, e põe no seu lugar. Põe no seu lugar. Porque Deus, Ele não se impressiona com o currículo de ninguém. Deus não. E aqui
E nós vimos que ele falou aquilo que para mim parecia muita coisa. Quando aceitei Jesus, eu vi que aquilo não era nada. Perdi tudo, porque Jesus é muito mais importante do que qualquer currículo. E Paulo entendeu isso a duras provas. Nós sabemos que foi a duras provas. Foi debaixo de chicotadas, de açoites, debaixo de muito sofrimento, e ele acabou entendendo direitinho a mensagem do Senhor. Então, esse currículo de Paulo não impressionava a Deus, de maneira nenhuma. Como o currículo de nenhum de nós impressiona a Deus, não é verdade? Então, vamos fazer o melhor para o Senhor, com humildade no nosso coração, sabendo que o Senhor nos ajudará e nos dará força. Não somos capazes de nada, mas o Senhor é que nos capacita. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus, aleluia. E quando falamos em oração, nós precisamos saber a quem nós oramos. Porque tem muita gente orando a muitas coisas. A um pedaço de madeira, a uma imagem. Orando, todo tipo de oração existe por aí. Mas a quem nós devemos orar? Então vamos para João 14, e o versículo 13 e 14. Vamos aqui, que está aqui pertinho, João 14. E o versículo 13 e 14. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus disse isso em São João 14 para os seus discípulos. Hoje ele está falando para a igreja Jeová Nissi. Hoje ele está falando para essa igreja. Exatamente isso. Se você pedir, vai pedir a quem? Ao Pai, em nome de Jesus. Então não vamos orar a outra pessoa. Vamos orar ao Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos para o capítulo de número 16 agora. E o versículo 23 e 24. Aqui em João ainda. João 16, 23 e 24. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo-á de dar. Até agora nada pedistes. Em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Glória a Deus. Então, mais uma vez aqui Jesus ensinando, pedir no nome dEle. O modelo dado por Jesus é para orar ao Pai, em nome dEle. Glória a Deus, né? Então é a maneira que Ele nos ensinou. Louvado é o nome do Senhor. E como devemos orar? Primeiramente, se nós orarmos sem fé, não receberemos nada. Então vamos ver aqui em Tiago 1, do 6 ao 8. E diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se pedir e não acreditar, não vai receber. Interessante que nós temos muitas vezes a mania, irmão, de pedir e não acreditar. Vocês viram a história de Pedro quando estava na prisão? A igreja, os irmãos estavam reunidos na casa de João Marcos, da mãe de João Marcos, todos lá orando, pedindo para quê? Para que o Senhor soltasse Pedro. E o que aconteceu? Um anjo foi lá na prisão, soltou as prisões, tirou Pedro, nós sabemos da história, né? Levou Pedro para a rua, Pedro foi lá na casa de João Marcos. Quando ele chegou, ele bateu. Quando ele bateu lá no portão, o que aconteceu? Chegou uma menina, uma mocinha chamada Rhodes. Ela foi lá para atender quem estava batendo no portão. Quando ela viu que era Pedro, nem abriu, de tanta emoção, saiu correndo e voltou lá para dentro e disse: Pedro está lá no portão. Olha aí. E o que foi que os irmãos que estavam orando falaram? Ah, não é ele. Deve ser o anjo dele. Deve ser o anjo dele. Eles não estavam pedindo para que Deus soltasse. Quando Deus soltou, eles não acreditaram. Pedro estava lá no portão, eles não abriam de tanta alegria e achavam que não era o anjo dele. Então, irmãos, isso é aquele que está orando, mas não está acreditando muito. Mas Deus, ainda bem que Deus atendeu a oração deles. Deus soltou Pedro.
porque Pedro seria morto, né? Já tinham matado Tiago, né? E eles queriam matar Pedro também. Eles estavam na prisão, estavam só resolvendo algumas coisas lá, para que no outro dia eles fossem sentenciar Pedro também. E nós vimos que a oração foi respondida, mas eles não acreditavam. Então, irmão, aquele que duvida é semelhante a onda do mar. Uma hora a fé dele está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Não sejamos assim, porque aqui Tiago fala que não devemos ser assim, porque aquele que é assim não vai receber nada do Senhor. Mas aquele que tem a fé firme, esse vai receber do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Adonai decantaramasurianda lamas. Aleluia! Mateus capítulo 6 e verso 7. Eu vou ver aqui, Mateus 6 e 7. Irmãos, eu gosto de Bíblia, hein? Eu gosto de Bíblia. Eu amo a Bíblia, porque eu não podia ler a Bíblia, mas Deus fez um milagre na minha vida. Ele fez um milagre, eu não podia ler. Glórias ao nome do Senhor. 6 e o versículo de número 7 vai dizer aqui assim, ó. E orando, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, quando for orar, irmão, tem que orar com consciência e principalmente orar com palavras certas. Porque muita gente ora, mas fala um monte de coisas sem sentido diante de Deus. Não, isso não. Pode ver quando Jesus orou, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Olha aí. Tira ele de lá, no instantinho já dá vida lá para o Lázaro, que estava lá no túmulo. Jesus só disse, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Aleluia. Então, vamos, a oração dele foi objetiva e curta. Nós vemos a oração de Elias também, né? Objetiva e curta, e desceu o fogo do céu. Ele orou em poucas palavras. Os gentios estavam meio-dia orando ao Deus deles, Baal, e nada aconteceu. Mas quando Elias orou, ele apenas falou algumas palavras e desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. Então, irmãos, orar com palavra certa. Não é ficar falando qualquer coisa que vem na cabeça, que aprendeu com alguém, não. O Pai te ouve com palavras simples, sabe? Jesus era simples, vocês já viram como que Jesus era simples? Falava para todo mundo entender, somente quando ele queria falar por parábolas, porque já era uma profecia que ele abriria sua boca em parábolas, aí sim depois ele ia explicar para os discípulos o que significava. Mas ele falava sobre a cultura da época. Ele falava sobre plantação, sobre as aves dos céus, sobre os lírios do campo. Ele falava coisas simples que o povo conhecia. Então Jesus era muito objetivo com as suas palavras para alcançar aquelas vidas. Nós não precisamos ficar procurando palavra sofisticada para falar com ele, não. Fala, ele é seu pai, Deus é seu pai. Como que você fala com seu pai? Você chega cheio de formalidades falando com seu pai? Ninguém chega cheio de formalidades. Sua excelência, meu pai. Não. A gente fala, pai, estou passando uma luta muito grande aqui. E o pai vai te entender na hora. E o nosso Pai do céu, a mesma coisa. Não precisa ficar procurando palavra difícil, mas fala com sinceridade do coração. E você vai ver quanto que ele vai ouvir e te atender. Porque ele é maravilhoso. Adonai, ele falou, até agora nada me pediste, peça em nome de Jesus. E você vai ver a bênção grandiosa, aleluia. E depois que nós recebemos a bênção do Senhor, nós precisamos ser o quê? Gratos. Quem sabe nessa campanha você já recebeu sua bênção que você veio buscar. Então agora é hora de contar para edificar a fé da igreja. Precisa buscar a Deus agora, não mais pedindo, quem sabe, né? Mas agradecendo. Aqui no livro de Lucas, eu já estou aqui bem pertinho, então já vou ler aqui para os irmãos verem uma coisa aqui. Aleluia. Aqui no capítulo 17 de Lucas, vamos ver aqui, 17 do versículo 11 em diante. 17 de Lucas, o versículo é o 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós.
E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Olha aí. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu a seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Está vendo aqui, irmão? Um que nem era judeu, ele era samaritano. Ele foi o único que voltou para agradecer. Tá? Não é à toa que essa história está escrita aqui. É porque isso feriu o sentimento do Senhor Jesus. Não eram 10 os leprosos? Por que os 9 não voltaram? Os 9 ficaram somente com a cura. A Bíblia não diz que Jesus tirou a cura deles, não. A Bíblia não diz isso, não. Eles receberam a cura e ficaram curados. Foram embora curados, mas não foram embora salvos. Não foram embora salvos. Mas este voltou e agradeceu, caiu aos pés do Senhor. Certamente esse foi salvo. Glória a Deus. Aleluia. A mesma coisa da mulher do fluxo de sangue. Jesus falou para ela: a tua fé te salvou. Então Jesus está preocupado com a alma. Ele quer sim fazer cura no nosso corpo físico. Eu mesmo já recebi. Já contei aqui da outra vez que eu vim aqui, que eu orei 22 anos, 23 anos, por uma cura. Parece demais, né, irmão? Parece demais. Era um problema ginecológico e eu sofri bastante com aquilo. Remédios e mais remédios, durante 23 anos orando. Quando foi um dia o Senhor me curou, e isso foi no ano de 2000. Então nós estamos em 2026, tem 26 anos e a doença nunca mais teve o poder para voltar. Nunca mais voltou. Então, irmão, não importa se você está orando há 1 ano, 2 anos, 3 anos, quanto tempo você está orando. Importante é que se você está orando com fé, vai chegar a hora da sua bênção. Porque foram 23 anos. Está vendo esse moço que está aqui de camisa vermelha ali? O meu filho Anderson. Ele estava com um problema espiritual seríssimo. Problema sério. O médico não achou doença nenhuma nele. Ele teve em Itajaí, no estado de Santa Catarina, internado. E durante uma semana inteira, os médicos fizeram exame de tudo nele. Não encontraram nada. E quando foi um belo dia, nós fomos a uma casa de oração. Olha a importância da oração, irmão. Nós fomos a uma casa de oração. E Deus, usando o servo dele, olhou para ele e falou bem assim: você comeu uma coisa que estava preparada. Olha para ver, irmãos. Aí você vai dizer: mas macumba não pega em crente. E eu digo para você: não pega em crente se ele estiver com as portas espirituais fechadas. Não pega mesmo. Se você estiver com Jesus no seu coração e tiver tudo certinho na vida espiritual, não pega mesmo. Mas se você abrir uma porta, a porta que ele tinha aberta é que ele estava namorando uma mocinha que não era serva de Deus. Ele abriu essa porta e aí ela deu um negócio enfeitiçado para ele. Meu Deus. Ele estava à morte. Eu tenho lá em casa os documentos, agora eu dei para ele. Ele guardou os documentos de tudo quanto é exame que os médicos fizeram nele. Não encontraram nada. E no dia que nós fomos na casa de oração, Deus usou o servo e falou: uma moça baixa, cabelinho liso, curto, foi ela que preparou um prato para você e você comeu. E era um chocolate, um prestígio, alguma coisa do tipo, acho que era um prestígio. Ela deu para ele. Aleluia. Ele comeu. Essa tinha sido a porta que ele abriu. Por isso, irmãos, a Bíblia diz assim, ó: não entrais em julgo desigual com os infiéis. Porque a hora que você faz isso, você está abrindo a porta. Viu? E ele é conhecedor da palavra. Vocês viram ele pregando a palavra aqui. Ele conhece muito da palavra de Deus. Ele lê Bíblia e ora muito. Ele lê bastante. Tem canal. Ele tem canal no YouTube aí que ele dá estudo bíblico. Graças a Deus por isso. Mas naquela época ele era muito jovem, muito inexperiente. Ele deveria ter quantos anos? 17 anos. 16, 17 anos, era muito novo, né? Então, e aconteceu isso com ele. E nós fomos na casa de oração e ele foi revelado e curado imediatamente. O irmão nem chegou a orar, viu? Ele estava magro, irmão, igual um esqueleto.
Ele estava magrinho que nem esqueleto. Ele sempre foi magro, mas não do jeito que ele estava lá. Misericórdia. Estava que nem um esqueleto. Mas Deus curou, porque uma vez o diabo chegou para ele e falou assim: você não vai ser curado, não adianta você orar. Falou para ele, você não vai ser curado. E Deus curou para mostrar que Satanás não dá a última palavra. A última palavra vem de Deus. E Deus curou ele. E depois disso, nunca mais ele teve os problemas. Ele não podia comer, não podia dormir, passava a noite acordado, variando, porque não comia, sofrendo. E eu fui orar com ele numa noite, e naquela oração, eu senti que Deus estava realizando aquela cura. E foi no mesmo dia que Deus curou ele, que me curou também desse problema que eu contei. O meu foi revelado que era uma infecção hospitalar, que durou 23 anos na minha vida. Quando eu fui para o hospital para ganhar minha filha, Cristiane, nesse dia, eu tive uma infecção hospitalar. E ela durou 23 anos e Jesus curou. Curou ele e me curou. E aquele outro filho meu ali, rapidinho, porque o pastor me deu aqui o tempo, tem que obedecer, né? Aquele outro ali, ele passou por uma cirurgia, e eu posso dizer que ele estava morrendo na cirurgia, porque quando ele voltou para casa, ele operou adenoide no nariz. E ele afogou com sangue. Ele chegou em casa depois vomitando, saía sangue de dentro do estômago dele. Ele se afogou com sangue e morreu mesmo. Ele teve parada respiratória. O Senhor curou ele também. E falou com ele, viu? Depois, mostrou para ele. Ele estava indo para um túnel, indo embora, mas não estava salvo. E ele clamou lá onde ele estava indo para o abismo, e o Senhor trouxe ele de volta, deu uma segunda chance para ele. Então, eu quero dizer para você, irmão, se a gente precisa orar e ter fé. Agora, para encerrar, se você já orou para a pessoa certa, que é Deus, não usando de vãs repetições, mas orou com fé, então só resta você agradecer a Deus pelas bênçãos que você já recebeu. Né? Então, agradecer é uma virtude que muita gente não tem. Mas nós cristãos não devemos ser ingratos, devemos ser gratos a Deus. Agradeça pela bênção que você já recebeu e creia que Ele vai te dar muitas outras bênçãos. Então, Elias orou segundos, desceu fogo do céu e queimou o holocausto. E Neemias orou segundos quando foi falar com o rei também. Não deu tempo dele orar, porque ele estava conversando com o rei. E o rei deu a resposta para que ele fosse restaurar Jerusalém e edificar os muros que estavam quebrados. Isaac já orou 20 anos por sua esposa, Rebeca, para que ela tivesse um filho. E nós sabemos que Deus deu 2, né? Deu em dobro. Deu Jacó e deu Esaú. Às vezes você ora pedindo 1, Deus te dá 2, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Daniel orou 21 dias e jejuou. E o anjo desceu e trouxe a resposta. Louvado é o nome do Senhor. Então, Ana orou por um filho, como o pastor falou aqui. Ela só estava balbuciando, ela nem estava falando. Ela estava falando ali baixinho com Deus. Foi confundida com uma bêbada, mas não, ela estava clamando e Deus deu não só Samuel, mas muitos outros filhos. Então eu quero dizer para você que oração tem resposta. Se você já orou e se você já pediu, você pode crer, espere no Senhor e a resposta virá. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que o Senhor é tão maravilhoso para conosco que às vezes a gente está no nosso lar, fazendo nossa comidinha, lavando nossa roupa, e Deus nos surpreende. Aquele louvor que o meu filho cantou, foi Deus que deu para mim aquele louvor. Eu estava lavando roupa e eu estava lá no meu tanque mexendo, Deus deu esse louvor, aleluia. E eu glorifico a Deus porque realmente, né, às vezes a gente, vamos dizer, nós não merecemos nada, mas o Espírito Santo usa esses vasos que estão aqui. Deixa Deus te usar. E que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero estar passando aqui para o pastor, que certamente ainda tem algo grande aqui. O programa Confira a Palavra de Deus chegou ao fim. Conto com o seu like. E assina grátis para não perder o próximo programa. Assim o conteúdo alcança mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus.
A gente volta então na semana que vem com mais uma live da família Moura, 7ª temporada. Voltaremos em breve, se Deus nos permitir. Confira a palavra de Deus. Oferecimento. Quer tocar violão? Projeto Violão em Foco é o curso. Aproveite enquanto está disponível na descrição. Banda RL3, álbum Rota da Luz em todas as plataformas digitais. Solos no contrabaixo e músicas instrumentais. Você encontra em Jeff Moura Oficial Bass. Inscreva-se já. Clipes oficiais e eventos ao vivo no YouTube. O melhor pop rock cristão. Banda RL3 Oficial. Inscreva-se já. Vocalista do RL3. Canal Andy Moura Oficial. Inscreva-se já. A MRL3, o canal da família cristã. Com Andy Moura. Inscreva-se já. Jesus em primeiro lugar. Com peças de teatro. Podcast live da família Moura. Só aqui no canal JMRL3 Online. Inscreva-se grátis agora. Observações importantes para finalizar. Produtos físicos e digitais na descrição desse vídeo. Aproveita agora e ajude o canal, divulgando nas redes sociais. Curta, comente e compartilha geral. Se puder ajudar financeiramente o canal, com qualquer valor. É fácil, nossa chave Pix é jeffbaixo@gmail.com. Também temos outra chave Pix, moura.j@yahoo.com. Assim iremos continuar com nossos conteúdos. Inscreva-se já para ver novos vídeos e lives do canal.